Olá, Tudo bem? tudo bem? Eu sou a Melhor Gisele. agora? Sim, está E escrito aqui, aqui. isso daí tá a Sandiele, que faz parte ali Boa do nosso. tarde, tudo bem? Boa tarde. E a Chayane não conseguiu entrar por causa do trabalho, né? Certo? Então, professor Ronaldo, é um prazer poder estar aqui nessa chamada com o senhor. Nós somos as acadêmicas do curso de Processos Gerenciais, né, no Instituto Federal, ali do campus Porto Alegre. E gostaríamos de agradecer pela sua disponibilidade, né, em participar dessa entrevista. Certo. Vai ser legal participar. Eu peço desculpas que sexta-feira acabei falhando com vocês. Capaz, a gente entende. O senhor tem alguma dúvida ou já posso iniciar com as perguntas? Pode iniciar. Eu abri aqui numa outra tela e, eventualmente, eu vou estar olhando ali a pergunta para não me perder. Certo. Então, vou iniciar ali com a primeira, que é sobre economia mundial. Considerando ali a forte parceria de capitais e exportações do Brasil com a China em 2026, quais são os riscos geopolíticos, como retaliações ou isolamento tecnológico pelos Estados Unidos, e estruturais, como reprimarização da nossa pauta exportadora? Você está gravando? Sim, a Angélica está gravando, né? Certo. Então, são dois aspectos, né? Geopolíticos e da economia brasileira relacionada à reprimarização da pauta. Sobre a questão geopolítica, eu acredito que sim, tá? E já estamos vendo isso, tá? Em relação a represálias dos Estados Unidos, em princípio, por instituições e operação da própria economia brasileira, no que afeta aos interesses dos Estados Unidos, mas eu acho que isso tem um limite. Tá? Eu acho que há um risco para os Estados Unidos de acabar empurrando o Brasil para estreitar suas relações com a China. Tá? Então, acho que não vai ir muito longe esse tipo de medida dos Estados Unidos, porque acaba sendo contraproducente. Acredito que devem procurar negociar. E a questão da reprimarização da nossa pauta exportadora em função da relação comercial com a China é algo que já está posto, tá? E com uma força econômica enorme, porque acaba deslocando os investimentos para o setor primário, em função da alta rentabilidade que propiciam. Mas isso acaba afastando investimentos de outras áreas, em particular na expansão industrial. Mas isso não é uma questão que a gente possa culpar a China. Na verdade, o país deveria ter uma estratégia de desenvolvimento para a qual, inclusive, a China poderia contribuir. Mas quem não sabe aonde quer chegar, aí que não chega mesmo, né? E aí prevalecem os interesses empresariais privados sem nenhuma visão de país, né? Especialmente em termos de futuro. Perfeito. Posso ir para a segunda pergunta, então? Seria ali sobre conjuntura política. Em uma conjuntura política marcada pela polarização e instabilidade, até que ponto a adoção de regras fiscais restritivas sobre o pretexto de garantir credibilidade ao mercado limita a capacidade do Estado de atuar de forma anticíclica? Limita muito. Não só a atuação anticíclica, mas a política fiscal
e de gastos do governo, seja para manter a sua estrutura, para ampliar serviços para uma população que cresce, seja para bancar o investimento público em áreas cruciais que o capital privado não se envolve. Então, há uma severa restrição à ação econômica do Estado, e isso inclui as ações anticíclicas. Recentemente, ou não tão recentemente, por volta de 2008, em função da crise mundial, o governo brasileiro adotou uma série de medidas envolvendo também os bancos públicos e gastos públicos que tiveram um importante papel em reduzir o impacto da crise externa sobre o Brasil. Agora, eu acredito que as condições do governo atuar nesse sentido são bem menores, né? Mas é o que temos. Sim, certo. Então, indo ali para a pergunta 3, que seria sobre distribuição de renda e desenvolvimento. Historicamente, o Brasil é marcado pela forte concentração de renda. Do ponto de vista macroeconômico, sabendo que classes mais baixas têm maior propensão a consumir, de que maneira a captura do orçamento e do sistema tributário por interesses de elite atua como um limitador da demanda efetiva e, consequentemente, do crescimento econômico e do desenvolvimento social no país? Bom, a questão combina aspectos da estrutura da economia com a concentração da renda e o tema do orçamento público, do sistema tributário, que tem uma característica regressiva. Isso em si é um limitador da demanda, mas quando pensamos em concentração de renda, não é só uma questão de que a renda na mão dos trabalhadores representa maior gasto, tá? Um gasto de consumo praticamente certo, em oposição a essa renda quando está na mão dos mais ricos, né? Com a sua propensão a consumir, que é menor. É preciso olhar a grandeza, a dimensão dessas partes da renda. A concentração da renda não implica uma demanda pouco dinâmica. O Brasil cresceu mais de 10 anos no período do milagre econômico e depois com um regime que provocou a concentração da renda e, no entanto, a demanda se expandiu fortemente, a economia cresceu muito. Tá? O que eu vejo de problemático é que, numa situação em que a renda é concentrada, os investimentos que são estimulados se voltam à produção de bens e serviços para os grupos de maior renda na sociedade. Então, quer dizer que a concentração de renda não impacta só o consumo diretamente, mas acaba indiretamente moldando os tipos de investimento que são rentáveis. O orçamento e o sistema tributário poderiam ser alterados para assumir uma forma mais progressiva. Isso, por um lado, poderia aumentar as receitas públicas e aliviar, né, a condição dos trabalhadores, das pessoas de menor renda, com mais renda disponível para consumir. Tá? Então, eu diria que os dois aspectos, a concentração da renda e a captura do orçamento e do sistema tributário, convergem no sentido de restringir a demanda e o crescimento econômico. Sim, seria de ambos os lados, né? Então. Sim. Certo. Então, vamos para a quarta pergunta, que seria sobre o mercado de trabalho. Embora os índices de desemprego tenham apresentado queda, observa-se uma forte expansão da uberização e de subempregos. Essa flexibilização precarizada não estaria corroendo a massa
salarial real e enfraquecendo o mercado consumidor interno, ou seja, a demanda efetiva? Olha, não é possível saber com precisão. Tá? Veja que na própria pergunta se observa que o desemprego vem caindo, ele realmente está num patamar bem baixo, ao mesmo tempo que se expande a ocupação por meio de aplicativos ou subemprego. Então, não é possível saber se essas pessoas poderiam estar incluídas em relações formais de emprego, tá? Para ter a dimensão do quanto poderia haver de maior massa salarial ou de rendimentos, né? Muitas pessoas ocupadas via aplicativo ou subempregadas, não necessariamente é porque não encontram oportunidades no mercado formal, no qual a gente já viu que o desemprego é baixo. Tá? Então, há uma disputa. Mas, eventualmente, não gostam das condições normais de um emprego comum. Tá? Então, existe a possibilidade de que essas atividades que estão fora das relações de emprego formais estejam até mesmo ampliando a massa salarial, nem seria salários, né? A massa total de rendimentos do trabalho por fora, né, do setor de emprego formal. Certo. Então, indo ali para a quinta pergunta, que seria sobre o crescimento econômico e o PIB. Apesar das tentativas do governo de aumentar investimentos, o Brasil ainda lida com um baixo crescimento estrutural em setores estratégicos. Considerando que o investimento privado depende das expectativas de lucro, animal spirits, como o investimento público em infraestrutura e inovação pode ser reorientado para atuar como um verdadeiro indutor, destravando as expectativas do setor privado, ao invés de ser visto apenas como um gasto ali, entre aspas, né? Bom, para poder ampliar o investimento público, e essa seria a questão, né? Tem que aumentar a dimensão do investimento para alcançar esse resultado de maior crescimento econômico. Para fazer isso, seria necessário uma reorganização das contas públicas, tá? E um remanejo da própria dívida, tá? Abrindo espaço fiscal para um investimento público que está atualmente num dos menores patamares da história, em proporção ao próprio orçamento público. Então, eu não veria exatamente a questão de reorientação do investimento público, mas o seu aumento. Aí acho que somente assim poderia ser um indutor do crescimento econômico. Aí, também na história se observa que o investimento privado responde positivamente à ampliação do investimento público. Então, eu acho, resumindo, que é uma questão de volume do investimento público. Certo, então seria um aumento e não uma questão de organizar, né? A dificuldade também ali que se menciona investimento em inovação, normalmente o Estado não está envolvido com isso. Tá? Ele pode apoiar iniciativas inovadoras do setor privado. E, eventualmente, como no caso aí da empresa pública para a produção de chips, eventualmente o Estado também pode contribuir, mas normalmente ele apoia e não é o agente que promove diretamente a inovação. Certo. Indo então para a pergunta de número 6, que é sobre inflação. Analisando a trajetória recente da inflação do Brasil, você avalia que a pressão inflacionária atual possui uma natureza predominantemente de custos,
choques de oferta, variação cambial, preços administrados ou de demanda? Considerando que a economia brasileira vem crescendo muito pouco há muitos anos, não tem muito sentido considerar que a inflação está respondendo a pressões de demanda. Tá? Ela tem se mantido relativamente estável ano a ano, e os picos, as situações mais críticas, vêm de choques de oferta, tá? E não de pressões de demanda. Tá? Então, eu entendo que a natureza é predominantemente de custos. Certo. Então, para a sétima questão, que seria sobre investimento e consumo. Levando em consideração a atual trajetória da formação bruta de capital fixo e do consumo das famílias, de que forma o alto custo de capital, juros reais elevados e a incerteza limitam a expansão da capacidade produtiva? Bom, não há dúvida que a incerteza é um fator limitante, e especialmente com o tipo de conjuntura política do Brasil, de grande polarização, em que uma eleição define alternativas muito diferentes e levam a caminhos diferentes. Então, a incerteza pesa muito. E a questão dos juros, eu acredito que importam menos como custo e mais como um ganho alternativo a uma aplicação produtiva, comercial. E essa alternativa de ganho é sempre ponderada nas iniciativas empresariais. Eventualmente, a taxa de lucro prevista num negócio de produção ou comércio é maior, porém está sujeita a muita incerteza. Por outro lado, o ganho com juro, fundado na dívida pública, é um ganho certo, seguro, é uma aplicação líquida, então entrega tudo que o capitalista tem interesse. E isso é uma barreira para a expansão da capacidade produtiva, essa rolagem contínua da dívida pública que vai remunerando os grandes proprietários no país. Certo. Passando para a oitava pergunta, que é sobre política fiscal. A migração de indústrias brasileiras para países vizinhos, como o Paraguai, é frequentemente atribuída à busca por menor tributação e ao chamado custo Brasil. Na sua visão, esse movimento reflete puramente uma carga tributária e trabalhista elevada ou expõe falhas mais profundas da nossa política econômica, como a ausência de uma política industrial coesa, gargalos de infraestrutura e a desarticulação de cadeias produtivas locais? Sem dúvida, existem falhas profundas. Existe uma política industrial muito frágil. Vários governos dos anos 2000 buscaram realizar políticas industriais. Os efeitos foram praticamente nulos, porque o Brasil continuou numa trajetória de desindustrialização. Então, sem dúvida que isso é muito importante, não é só uma questão de carga tributária, trabalhista ou custo Brasil, mas a ausência de uma política que possa articular os investimentos, apresentar um horizonte determinado, articular cadeias, inserir produtores nacionais em cadeias internacionais de produção. E é bom lembrar que o custo Brasil, em boa medida, é uma questão de infraestrutura.
aí ela depende dos recursos do Estado, mas eles estão voltados para pagar os juros da dívida. Isso é metade do orçamento federal, então é uma equação bem complicada, né? Mas acredito que sim, são problemas que revelam falhas mais profundas em termos de política econômica e especificamente política industrial. Certo. A nossa nona questão é sobre a política monetária. Considerando o contexto econômico dos últimos 4 anos, até que ponto a política monetária, baseada quase que exclusivamente na elevação da taxa de juros, a Selic, tem sido eficaz para combater a inflação brasileira? Ela tem sido eficaz, mas ela alcança esse resultado ao custo de um crescimento econômico muito baixo, que não é capaz de elevar a nossa renda per capita significativamente, de modo sustentado. Em resumo, a economia praticamente não cresce, e aí, nesse contexto, de fato, não emerge um processo inflacionário. Então, há um êxito, porém, tem um preço. E isso também decorre de um Banco Central que se foca exclusivamente na estabilidade de preços e não numa noção mais ampla de estabilidade, envolvendo o próprio crescimento estável e balança de pagamentos também estabilizada, estrutura produtiva também organizada, harmoniosamente. Isso está tudo fora da pauta do Banco Central, então o foco é só a inflação, os juros são o único instrumento e o crescimento é que paga, e assim também a população brasileira. Então, indo ali para a nossa 10ª questão e última, né, que é sobre o setor externo. O encarecimento de insumos essenciais, como fertilizantes e defensivos, no mercado internacional expõe uma grave vulnerabilidade na estrutura produtiva brasileira. Mesmo com o alto volume e rentabilidade das exportações de commodities, como a soja, em que medida a nossa dependência de importações de média a alta complexidade tecnológica para sustentar esse próprio agronegócio ameaça estruturalmente o saldo da nossa balança de pagamentos no longo prazo? Olha, ameaça o saldo da balança de pagamentos a longo prazo, na medida em que a nossa especialização produtiva, que se reprimarizou, ela não propicia estímulos de crescimento como ocorre com os produtos industriais de maior complexidade tecnológica, que suscitam continuamente inovações e ampliação de mercados, dispondo de uma demanda dinâmica, enquanto que os nossos produtos eles têm uma grande variação de preço, eles são interessantes em épocas de expansão da economia mundial, que os preços melhoram, mas a longo prazo há uma perda. Então, a nossa especialização vai limitar cada vez mais as condições de obter saldos positivos, e por isso o nosso próprio crescimento vai encontrar um limitante nesse lado, porque todo crescimento ele vem junto com maiores importações, e isso só pode ser sustentado também com maiores exportações. Mas a gente não tem como alcançar isso produzindo e vendendo produtos de baixa elasticidade de renda, ou seja, cuja demanda cresce muito pouco quando aumenta a renda mundial.
Então, é um limitante, tá? Somente mudanças estruturais podem reverter esse quadro. Certo, perfeito. Da minha parte, seria isso. Não sei se, Angélis, tu tem algo a acrescentar. Não, acho que seria isso. Muito obrigada novamente pela sua participação e a sua disponibilidade. É uma atividade muito importante, né, para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento acadêmico, e a gente agradece muito por ter professores como o senhor que se disponibilizam a participar dessas atividades conosco. Muito bem, agradeço o convite e queria observar apenas o seguinte: vocês perguntaram sobre temas bem variados, tá? Com frequência, os economistas estão especializados e acompanhando um ou outro desses temas, né? Nunca todos ao mesmo tempo. Sim. Então, vocês podem considerar as minhas falas como expressão não só de algum conhecimento, mas também de opinião, de interpretação, tá? Tanto quanto é possível quando a gente não tem uma especialização específica em qualquer dessas áreas aí, tá? Mas agradeço, né, pelo convite, por ter participado e ter me estimulado, né, a pensar tantos temas assim, tá? Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada mais uma vez. Certo. Tchau.